Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Esta é a disciplina de Metodologia do Ensino de Química. Nós estamos na aula 19, a primeira aula dessa semana 6, então a gente já está praticamente finalizando a disciplina nesse bimestre. E dentro desse contexto no qual a disciplina de Metodologia busca apresentar, e trazer outras ferramentas e artefatos culturais para que a gente possa utilizá-los como recursos e como maneira de organizar o ensino na sala de aula para trabalhar os determinados conteúdos, nessa semana a gente vai trabalhar com algumas abordagens que têm aumentado a produção de materiais para se trabalhar esses ensinos, mas dentro de uma outra perspectiva na qual a gente já vem problematizando. Ou seja, a ideia que prevalece nos parâmetros curriculares na legislação vigente é que esse ensino passe a ter significado e sentido para o aluno e ele consiga relacionar com situações do dia a dia em contextos que foram os cenários elaborados que tentem reproduzir ou se aproximar de situações mais complexas e mais reais do dia a dia desse aluno. Então aqui a gente traz nessa aula uma discussão acerca do estudo de casos como uma possibilidade de problematizar esse ensino de química. Então o que a gente vai falar sobre estudo de caso é tentar entender um pouquinho de onde vem o estudo de caso, do porquê utilizar o estudo de caso e até o final a gente apresentar um exemplo de um caso concreto, real. É um pouco às vezes do que vocês solicitam, quando a gente discute no espaço de perguntas e respostas ou dos fóruns, que muitas vezes essas discussões elas ficam muito no plano teórico, no discurso, e é um pouco difícil às vezes de vislumbrar uma ação mais prática, que provavelmente vocês devem estar vivenciando e tentando realizar nas atividades de estágio dentro de uma perspectiva da intervenção, e não um estágio apenas de observação. Então aqui vai uma sugestão para a gente poder discutir e pensar em possibilidades de inserir esses conteúdos da disciplina de Química. O estudo de caso ele vai ser uma variante, uma decorrência da abordagem baseada em problemas, que surge e ele é muito mais comum nas áreas de saúde, nas áreas de gestão e administração, que eles usam os cases para poder discutir as situações e os conceitos que estão envolvidos, mas sempre tentando simular ou aproximar de situações reais, nas quais ele vai perceber uma aplicação direta daqueles conteúdos e conceitos que estão sendo trabalhados. Então, o estudo de caso ele vai ser um método que vai oferecer uma abordagem que vai possibilitar com que o aluno possa, de certa forma, direcionar essa aprendizagem dele. Vai prevalecer uma certa autonomia, porque ele vai precisar ter uma certa independência para buscar conhecimento e informações para tentar resolver o problema que foi apresentado. Porque o objetivo principal é que ele desenvolva também essas habilidades e mude também um pouquinho de atitude em relação ao que ele tem para esses conceitos e esses conteúdos, Então, fundamentalmente, o estudo de casos ele é baseado na questão do uso das narrativas. A gente já falou um pouquinho da questão da utilização das narrativas quando a gente discutiu a relação da utilização dos recursos audiovisuais no ensino de química, principalmente quando a gente falou em relação ao cinema, ou seja, como é que a linguagem audiovisual ela dialoga através de uma narrativa e ela envolve esses sujeitos. Então a ideia aqui, não necessariamente a partir de um produto audiovisual, mas o exemplo que a gente vai ver aqui é a partir de um texto que vai se criar essa narrativa. A gente também já viu a possibilidade de desenvolver e utilizar essas narrativas também na forma da dramatização e do teatro. Então aqui a ideia é colocar uma situação, um dilema, e que o aluno precisa tomar uma decisão diante do problema que foi apresentado. E para isso ele vai precisar buscar informações. Não vai poder dar essa resposta simplesmente numa opinião de acha, de pensa que, um chute, literalmente. Ele vai precisar justificar e subsidiar essa escolha e essa tomada de decisão que ele fez. Nesse caso, ele vai ser incentivado, então, a ir buscar isso. Como? Por quê? Qual que é o mecanismo-chave aqui? Se você tiver uma boa narrativa, ou seja, se você conseguir construir um bom caso, esse aluno vai, assim como lá no filme, desenvolver um processo de identificação com a situação ou com aqueles personagens
e ele vai meio que ter essa experiência de se projetar naquele lugar. E aí é o desafio, ele vai estar incentivado a partir dessas relações a buscar a solução para aquele problema, porque agora aquilo faz parte e é um objetivo, uma meta estabelecida por ele. Agora, se o caso não for muito convincente e tem algumas características, né, que a gente pode considerar quando o caso é bom e o caso não é bom, e a gente vai apresentar num caso mais concreto para que vocês possam perceber. Mas é uma maneira dele, de fato, vivenciar ou ter esse outro tipo de experiência. A ideia aqui é que o papel do professor agora passa a ser auxiliar o aluno no desenvolvimento ou na solução do caso. Então, o professor criou e elaborou o caso, que está articulado com determinado conteúdo que ele quer desenvolver e trabalhar. Ele articulou esse caso com situações cotidianas ou com situações sociais, né? Não necessariamente ambientais, mas também questões mais econômicas e tudo mais, para que o aluno consiga perceber como que isso vai acontecer. Então, a ideia do caso não é distribuir o caso para os alunos levarem para casa e fazerem isso sozinho. A ideia aqui é que o professor dê suporte, que ele acompanhe o aluno em cada um desses momentos, no qual ele precisa identificar qual é o problema, ou seja, qual é a solução que ele vai possivelmente vislumbrar, que ele vai chamar de possibilidades de soluções, ou seja, aquilo que ele almeja, né, buscar para poder resolver esse problema que foi colocado, e quais são as consequências das ações que ele vai tomar em função do problema. Então ele vai precisar de fato tomar uma decisão e arcar com as consequências que vão ser provenientes em função da decisão que ele tomou. Para que isso funcione, pode ser trabalhado de diferentes maneiras. Pode ser em uma aula coletiva, onde estão todos os alunos e o professor, né, socialize esse caso para o conhecimento de todo mundo e todos comecem conjuntamente a tentar resolver isso. Mas também isso pode ser desenvolvido em atividades em pequenos grupos. Dessa forma, a gente consegue proporcionar que mais alunos se envolvam na resolução do problema do caso que foi apresentado. Porque se você trabalha com a classe como um todo, talvez alguns alunos, né, por menos timidez, externalizem mais e participem mais do que outros alunos que ficam mais acanhados em se manifestar na frente de todos. Mas em pequenos grupos, o professor tem condição também de conseguir acompanhar e estimular aquele aluno que tem uma dúvida, não tem uma clareza, e dando suporte no desenvolvimento das atividades. Então, esse é o papel do professor, né, no desenvolvimento desse tipo de atividade. Mas é muito importante que, neste caso, o contexto ou a situação que foi trazida para o problema, de fato, crie uma identificação com o aluno, quer seja pela situação em si, quer seja pelo personagem, pela demanda que é apresentada em função da situação que foi elaborada, para que ele se envolva no caso. Vamos lá, agora, né, uma comparação com o filme, para que ele entre naquela narrativa e a partir desse momento ele vive em si, de fato, aquela experiência. E aí, finalmente, ele possa tomar uma decisão na expectativa de resolver o problema. Então, inicialmente, a atividade vai começar com a identificação e definição do problema. Ele vai ter que ler esse caso e ver o que está acontecendo. Então, vai ter que interpretar isso e levantar suas primeiras hipóteses. E aí, que tipo de solução ele poderia dar para resolver esse problema, já que ele identificou o problema e ele está sugerindo, né, algumas possibilidades para resolução. Ele vai acessar, vai avaliar e vai usar a informação para poder solucionar ou resolver o problema que foi posto. E isso pode ser feito em pequenos grupos, com discussão, né, dos alunos participantes, e isso depois pode, inclusive, ser socializado para a classe toda, como quais foram as soluções ou resoluções que foram encontradas pelos diferentes grupos. Até numa tentativa de mostrar para eles que não existe uma resposta única, ou a partir do erro de que algum grupo, né, decidiu e fez a escolha dele, os outros possam refletir e pensar como tudo isso faz parte da construção, então, do conhecimento. E aí vai apresentar a solução do problema, ou seja, como é que eles vão resolver isso, justificando e argumentando do porquê eles fizeram essa escolha e do porquê eles fizeram essa opção.
Então agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no exemplo, como eu disse, ou seja, a gente tem uma ideia de onde isso surgiu, como é que isso pode ser desenvolvido. Veja, isso não é um modelo padrão. Assim como lá na aula que vocês viram analogia, que chamava modelo de TWA, né, do ensino com analogia, modificado, ou seja, em função da disponibilidade do espaço, do número de alunos, dos objetivos da proposição da escola ou do planejamento, isso também pode ser modificado, isso não é uma regra a ser seguida. Senão você fica muito preso a essa estrutura e depois, se efetivamente ela não acontece de uma maneira adequada, começa a achar que é um modelo que não funciona, quando na verdade as adaptações necessárias não foram pensadas e não foram disponibilizadas. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um caso que foi elaborado para trabalhar conteúdos de química orgânica, chamado de automedicação, uma opção perigosa. Então ela vai narrar toda uma história, né, que o aluno não foi na aula, que aí ele vai deixar os colegas preocupados, vai continuar, tal. Olha, é um caso um pouco mais antigo, porque as mensagens foram enviadas pelo Orkut, né? Então hoje já nem existe mais. Enfim, mas é uma situação na qual ele vai tentar despertar o interesse pela questão, ou seja, ele vai colocar agora uma condição, né, do que aconteceu no último domingo. A mãe dele não se sentiu bem e ela tomou alguns medicamentos, porém, com o passar dos dias, os sistemas pioraram. Então agora sim, em função da automedicação, o que aconteceu? Começa agora a desenvolver a trama do caso, né? E vai colocar algumas citações, né? Então ela foi no médico e aí ele vai perguntar: a senhora consultou algum médico antes de tomar esse medicamento? Ou seja, antes de executar ou realizar a automedicação? Leu a bula? O que estava escrito nesse medicamento? Ou seja, tem alguma ideia se tinha alergia ou não, algum problema em consumir uma determinada substância que fazia parte? E a questão da relevância do caso para o leitor. Então, assim, de acordo com um dado do Sistema Nacional de Informação Toxicofarmacológica, aí vai chamar a atenção, olha lá, aproximadamente 34 mil brasileiros sofrem de intoxicação causada por automedicação. Então vai trazer dados reais conectados com a situação. Aqui pode ser inspirado em caso real, mas nesse caso é um caso ficcional, mas ele vai buscar essa conexão com as situações do dia a dia, do cotidiano, né? Então vamos continuar aqui no caso. E aí vai forçar a tomar uma decisão, né? Ele vai falar então lá que o grupo de estudantes de química, né, que ele organiza, que ele gerencia, que ele também dá aula, ele vai ajudar a resolver o caso. Então veja, ele está transferindo agora esse problema, a responsabilidade da solução do caso para esse grupo de alunos. Então a tentativa aqui é fazer com que os alunos se projetem no lugar desse grupo de estudantes de química na tentativa de buscar a solução para esse caso. E aí tem que ter também o que é chamado de uma utilidade pedagógica, ou seja, do porquê está fazendo isso. E aí ele vai dizer, sabe-se, né, que aquele que está causando sintomas é o que apresenta a fórmula estrutural. Um anel benzênico, 2 grupos funcionais orgânicos e é um maior peso molecular. Então veja que a guia agora entrou, que começou com um caso social, um problema de automedicação, ele foi relacionando, tentando trazer os alunos para a narrativa e agora ele começa a inserir um pouco, conectou com a realidade, buscou dados concretos, né, do número de pessoas que são atingidas e padecem desse problema da automedicação e ele começa agora a relacionar com os conteúdos científicos. Então agora ele entra, né, com os conteúdos de química orgânica, dando definição do que seria, né, os anéis benzênicos, a relação da estrutura, de como isso tem implicação dentro do organismo em uma reação e poderia estar ocasionando o possível problema que ela tem. E, obviamente, ele vai fazer uma generalização. Para tanto, então, agora o desafio, deverão orientar a paciente sobre o uso seguro de medicamento, fornecendo uma alternativa segura e mais barata para o uso de medicamento, que nem todo mundo vai ter condição financeira para obter isso, né? Ter acesso àquele medicamento. Então, de que forma, em função do conhecimento científico que ele tem, ele poderia tentar aproximar ou propor uma maneira alternativa de resolver esse problema.
E aí ele vai, né, a mensagem que ele enviou, então agora vem a empatia com esses personagens. Então vocês agora fazem parte desse grupo de estudantes do Dr. Pedro e vão ter a missão de ajudar a resolver o caso e esclarecer o que está acontecendo, né? Então agora ele coloca, de fato, o desafio para os alunos, a partir do desenvolvimento do caso, eles vão, na atividade, identificar qual é o problema, vão levantar as hipóteses de que possíveis soluções eles poderiam apresentar para resolver esse problema e depois vão socializar isso para a sala como um todo. Eu não vou contar o fim da história, porque a gente já falou que isso é baseado numa narrativa, então, de novo, uma analogia, eu não vou contar o fim do filme, mas a sugestão é que a gente vai disponibilizar esse material aqui para vocês poderem acessar e entenderem qual foi a repercussão dessa atividade em sala de aula, como é que os alunos reagiram e qual foi a conclusão desses professores quando eles implementaram esse método do estudo de caso para ensinar química orgânica a partir de um tema social e um problema muito sério que é a questão da automedicação. Então dá uma olhadinha lá no texto, relacionem com o que vocês já estudaram de química orgânica para tentar entender de que forma, metodologicamente, isso pode instigar e motivar e mobilizar os alunos para o estudo dessa disciplina. Então nos vemos na próxima aula.